Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para se alimentar da palavra do Senhor, um devocional por dia, esse é o propósito, não precisa mais que isso, irmão. Nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 21, nós vamos ver aqui a fome, castiga Israel, e nós vamos ver aqui também, bem interessante nesse contexto, a luta contra os filisteus, e nós vamos ver que Davi, muitas pessoas conhecem Davi por ele ter matado Golias, aquele gigante, mas mal as pessoas sabem ou conhecem que Davi, ao longo da sua vida, ele matou outros 4 gigantes, A vida, a gente não está isento de enfrentar gigantes. Sempre vai ser uma luta, uma batalha. Mas se o Senhor for conosco, essa vitória já é certa em nome de Jesus. Então nós vamos ver no final desse contexto, Davi e os seus soldados ali, derrotando esses gigantes, O gigante ali que tinha uns dedos, o gigante que era irmão de Golias, Vamos analisar esse contexto aqui conosco em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim a palavra do Senhor: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas de resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que resgate vos darei, porque os abençoeis, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limite algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu vos darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa, da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu sobre si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul,
Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Sela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibekai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaeré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja que foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. O que para mim marca esse contexto bíblico é o trecho aqui onde a gente vê que Abisai, ele diz a Davi, né? Então aos soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irá conosco a guerra, para que não se apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Que coisa linda, né? É admirável, é lindo a gente ver, né, como que Davi tinha esses homens que eram leais a ele, né? E a gente sabe que Davi, a gente vê que nada é impossível para ele, uma vez que ele está cheio da presença de Deus, né? Davi, ele venceu animais selvagens, né? Ele venceu aquele gigante Golias, ele venceu aqui diversos adversários ao longo da sua trajetória, venceu os jebuseus, conquistou fortaleza em Sião, venceu Amon, conquistou Rabá. E a gente vê nesse contexto aqui que ele venceu outros 4 gigantes, né, na sua vida. Ali Israel estava passando por esse momento de escassez de alimento, de fome. Mas o que me admira em Davi é que a motivação dele sempre esteve no Senhor, né? Ele não ficou buscando uma situação, né, uma profecia ou algo miraculoso para vencer o gigante ou as batalhas da vida, não. Ele simplesmente avançou, ele simplesmente venceu, porque Deus era com ele. E é até interessante quando você vê aqui, né, que aqui os seus soldados aqui, Abisai, dizendo isso, né, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Ou seja, tem pessoas, né, nessa vida
que o simples fato dela estar ali, dela estar presente, ela já nos alegra, né? É verdade. Já não anima, né? Só o fato dela estar ali a gente se sente forte. E era assim também na vida de Davi. Tem aqueles alferes, né? Os alferes, né? Nas guerras medievais, a função dele, ele era de carregar a bandeira, de cuidar da bandeira. E ele não ia armado para a guerra, né? Com armas. O que ele fazia? Ele ficava de frente ali à cavalaria, ao exército, levando a bandeira de um lado e para o outro, né, motivando ali o exército. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que nós temos sido luz? Será que nós temos sido lâmpadas em treva na nossa casa, no seio da nossa família, para que não se apague a glória de Deus? Porque, irmãos, nós não estamos isentos de passar por luta, nós não estamos isentos de passar por aflições, não. Né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo nós vamos vencer também, mas é necessário, né, avançar. Né? Assim como Davi não ficava buscando, né, Deus falar ou algo miraculoso acontecer, ele simplesmente ia para cima, ele vencia essas batalhas gigantes porque ele sabia que Deus era com ele. Glória a Deus. Né? Então, você quer acrescentar algo, amor? Não, aqui diz, né, que quando um homem era morto, seu corpo devia ser sepultado no mesmo dia. Contudo, ninguém assumiu essa responsabilidade depois que os 7 filhos de Saul foram enforcados pelos gibeonitas. Rispa, concubina de Saul, fez uma tenda com panos de saco para proteger os corpos dos animais selvagens. Sua vigília se estendeu de abril ou início de maio, quando era feita a colheita de cevada, até a volta das chuvas. Talvez se trate de uma referência às chuvas de outono, que normalmente caíam em outubro e novembro. No entanto, sua vigília talvez tenha sido mais curta, caso Deus tenha mandado chuvas fora da estação. A chuva indicava que a maldição sobre a terra havia sido revogada e as plantações poderiam voltar a crescer. Davi honrou a memória de Saul e de Jonatas ao colocar seus ossos junto aos restos mortais dos seus descendentes, no túmulo da família. Mostrou também que a execução desses homens não havia sido motivada por vingança. É interessante, né? Porque todo contexto tem alguém que ali vai estar pagando um preço e se sacrificando para algo que a pessoa defende, acredita, e Deus sempre prepara alguém para realizar uma obra, um feito. Aqui, ela foi escolhida para proteger esses corpos, né? Ela fez ali isso e Davi, ele cumpriu a sua missão, né? O que Davi precisava fazer, eu acredito, para selar esse compromisso que ele fez com Jonatas, era levar esses ossos, deixar tudo juntinho ali, para que, como quem diz, descansem em paz, cumprir a minha promessa. Então a gente vê que realmente Davi era uma lâmpada para o povo de Israel que não podia ser apagada, porque havia ali sim um coração segundo o coração de Deus, disposto a cumprir a vontade do Senhor e a honrar as pessoas que mereciam honra, como quem diz, né? Dá honra a quem honra. Então Davi, ele tinha um temor, principalmente a Deus, acima do compromisso que ele tinha com Jonatas e com os homens. O compromisso dele era com Deus, e que isso venha ficar de lição para nós, né? Que o nosso compromisso, acima de tudo, venha a ser um compromisso com Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, na Tua presença, reunidos, Senhor, com os nossos irmãos em Cristo, que nos assiste através desse meio de comunicação. Que o Senhor faça fluir, sim, em nós e através de nós a Tua palavra,
a tua Shekinah, Senhor, essa mensagem que vem de encontro, vem de confronto às situações que nós vivemos nessa vida terrena, aos dissabores que enfrentamos, às lutas, às diversidades, Pai. Sabemos que o simples fato de estarmos, Senhor, nessa caminhada, que nós não estamos isentos de passar por situações, de enfrentar gigantes, de tribulações, mas contudo, Senhor, sabemos que o nosso Redentor, o nosso Deus, Ele reina, Ele vive, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo para sermos seres humanos melhores aqui na Terra, Pai. Verdade. Que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor dê bom ânimo, Senhor, a essa pessoa, que ela não fique esperando, Senhor, uma motivação, uma profecia, algo miraculoso acontecer, mas que ela se posicione diante da batalha e vença esses gigantes, Pai. Assim como Davi venceu o gigante Golias e tantos outros na sua caminhada, assim também nós vamos vencer, Pai. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Abençoa, Pai, a nossa vida, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal, é o que Ele peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!